Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, beleza? Bom, Arnaldo GK, Soluções de Tecnologia Automotiva. Bom, vamos para mais um vídeo dica aí para vocês. Lembrando que é dica para o pessoal que está iniciando, certo? Para quem já é avançado, provavelmente não vai precisar dessas informações. Entusiastas também, talvez pode até tirar um proveito, mas só comenta aí se realmente você é reparador, né? Entusiastas, né, ou proprietários de veículos, fica um pouco difícil da gente responder para eles, além do que a gente responde, mas, né, sempre tem uma ressalva aí para o cara procurar um técnico, né, porque a gente não se responsabiliza, né, que as pessoas mexam nos seus próprios veículos, beleza? Porque requer um certo conhecimento, técnica e muita responsabilidade e equipamentos para isso. Vamos lá para mais esse vídeo dica aqui para vocês. Estamos com esse Prisma 2014 1.0. Esse veículo veio para gente com a luz de injeção acesa e caindo o ponteiro do RPM, certo? Comportamento do veículo: o carro andava normalmente quando estava frio, quando aquecia, o carro perdia o RPM, cortava a aceleração, o módulo entrava em estratégia, motor sem potência, beleza? Entramos logo com a entrevista com o cliente, né? O cliente nos relatou o que foi feito cabeçote desse veículo. O carro quebrou correia, certo? E aí atropelou válvulas, teve que fazer serviço no cabeçote. Primeira pergunta que eu faço para o cliente quando mexe em cabeçote de veículo e troca o eixo de comando, na realidade, pergunto se foi trocado o eixo de comando. Quando o cara fala que sim, confirma, eu pergunto qual foi a marca do eixo de comando. Quando o veículo vem para mim que o eixo de comando não é original da concessionária, né, seguindo a mesma numeração, eu já não mexo nesse veículo, porque eu vou perder tempo, o cliente vai gastar dinheiro com o diagnóstico, certo? E vai sair insatisfeito porque o carro dele vai sair com problema, beleza? Embora alguns problemas mecânicos, né, tem que ser resolvido com o mecânico. A gente dá o diagnóstico da falha, o diagnóstico avançado, e aí ele volta para o mecânico dele para seguir com a correção, certo? Nesse caso aqui, o cliente aplicou um comando original da GM, certo? Ele provou para a gente, né? O comando velho está lá dentro do veículo. Esse carro, quando quebra correia, ele atropela a válvula, os câmbios lá, eles rodam, né? Deixa eu pegar aqui o comando aqui para explicar um pouco para vocês. Vai ter alguns vídeos lá no YouTube já, mas não custa nada a gente explicar. Bom, aqui está o comando, certo? O comando velho. O que acontece nesses carros quando atropela a válvula é que os câmbios aqui, eles acabam girando, né? Eles giram. E aí o carro fica doidão, certo? Você funciona o carro com comando velho, o carro dá mapa alterado, dá falha do sensor de fase, dá várias falhas aí, certo? Vamos lá. Quais foram as falhas que esse veículo chegou pra gente, depois da entrevista com o cliente, né? Chegou pra gente com falha sensor de rotação, certo? Deixa eu frisar aqui um pouco. Sensor de rotação, P0336 e falha de memória da ECU, condição, certo? Essa falha aqui ela vai estar voltada para alimentação, ou seja, você tem uma falha de sensor de rotação e também você tem uma falha aqui descrevendo que você tem uma falha de alimentação da ECU. Essa alimentação pode ser os positivos, os aterramentos, linha 15, linha 30, certo? Como também pode ser a alimentação de um determinado sensor na linha de retorno, que é a linha de sinal dele, certo? Vamos lá, entramos com o nosso diagnóstico avançado, certo? Identificamos lá os pinos. Esse sensor ele trabalha com 5 volts, tem um aterramento e um fio de sinal, certo? O que é que a gente já testa logo de imediato? Verifica se tem os 5 volts no sensor, lá no conector, isso ele conectado e também desconectado. Verifica o fio de sinal, se está íntegro até a central de injeção e verifica o aterramento. Nesse caso aqui estava tudo beleza, tudo ok. Esse carro também deu um problema no sensor de rotação, foi substituído o sensor de rotação lá na oficina que ele fez o cabeçote, certo? Aqui está o sensor de rotação que ele substituiu, que estava no veículo, né? Esse aqui, pessoal, ó. Certo? Tá um pouco comido, provavelmente esse carro rodou com a polia suja, né? E aí comeu o sensor, certo? E aqui é o sensor que ele substituiu, botou no veículo. Com os nossos diagnósticos, pessoal, identificamos o quê? Entramos com o osciloscópio, certo? E vou mostrar para vocês aqui que interessante a gente conseguiu pegar aqui, certo? Deixa eu abrir aqui o aplicativo do osciloscópio, certo? Olha só, esse aqui é o gráfico do sensor que o cliente substituiu, certo? Lá na oficina que ele estava, o cliente mesmo que comprou. Tá vendo aqui, pessoal? A gente tá com a amplitude do sinal, certo?
5 volts, ó. 4,9, certo? Mas veja só, quando eu acelerar esse veículo, era justamente quando o carro dava falha. Quando você ia andando com ele, que dava altas rotações, ele gerava o código de falha. Eu vou correr aqui o gráfico do sensor de rotação. Vocês vão ver que quando eu acelerar o veículo, a amplitude do sinal vai cair drasticamente, certo? Vai chegar ao ponto que eu vou acelerar o veículo. Pronto, esse ponto aí que eu comecei a acelerar, vocês vão ver, ó, tem a linha de marcação ali, ó, e o tanto que cai a amplitude do sinal, certo? Ó. Tudo isso aqui é a amplitude do sinal que caiu, certo? Essa aqui é a linha de referência que eu tracei aqui para vocês terem uma ideia, certo? Quando eu tiro o pé do acelerador, o sinal normaliza, mas aí já tinha gerado o código de falha, certo? Isso aqui é um sensor que o cliente comprou, certo? De uma determinada marca. Agora eu vou lhe mostrar o sensor que a gente aplicou aqui, original, que a gente acelera e o sinal permanece com a mesma amplitude, certo? Pronto. Esse aqui é o sensor que a gente colocou, nosso aqui, original, certo? Da GM. Agora vocês vão ver que eu vou acelerar. Pronto, acelerei aí nesse ponto, ó. Você vê que o sinal permanece com a amplitude íntegra, certo? Isso aqui juntou, né, pessoal? Juntou o sinal devido ao RPM, né? Que aí você muda a frequência, certo? Olha para isso, ó. Tá vendo aqui a linha de referência? Ou seja, o defeito do veículo, o sensor que estava no veículo original estava com problema porque estava comido. E o sensor que foi aplicado também de uma determinada marca, também com defeito, certo? Ou seja, problemazinho bem complexo, certo? Mas se você analisar direitinho, criteriosamente, com muito critério, você acaba se saindo bem. Obviamente que não é de uma hora para outra que a gente consegue dar alguns diagnósticos desse tipo, mas que o scanner, né, o analisador de motor, ajuda bastante aqui, certo? Na realidade, o scanner e o osciloscópio, né, que é o nosso analisador de motor que a gente usa aqui, que é a Autoscope, beleza? Scanner muito top e um osciloscópio também muito top. E aqui, pessoal, a gente já vê, ó, que a construção física do sensor tem algumas diferenças, certo? Desse para esse daqui, não muita, mas com as medidas que eu consegui pegar aqui, eu vi que tem algumas diferenças bem características, principalmente a distância disso aqui, ó, do parafuso para o eixo principal do sensor, né, que é onde vai o elemento sensor, certo? Esse daqui é um pouco mais curto, ou seja, o sensor ele trabalhava um pouco mais recuado, ficava um pouco fora da polia. Porém, a gente só conseguia pegar a avaria do sensor em altos RPM, certo? Infelizmente, pessoal, alguns fabricantes não levam a sério, né, os critérios de qualidade, bota a peça no mercado para vender e acaba endoidando muitos reparadores aí. Quando o pessoal, o reparador não tem conhecimento nem equipamento para poder analisar e bater o martelo e falar para o cliente que o defeito é o sensor, certo? O cara sofre, beleza? Nesse caso aqui, uma outra característica também que a gente observou é que o carro não conseguia fazer o aprendizado do sensor CKP via scanner, certo? Ele até conseguia, mas a gente tinha que acelerar 5, 6 vezes para ele poder liberar a calibração do sensor do CKP, certo? Uma coisa que a gente faz com esse sensor aqui, que está no veículo, de primeira, acelerou, ele já vai lá e calibra. Eu vou até mostrar para vocês, certo? Deixa eu colocar o scanner aqui rapidinho, pra vocês terem uma ideia que ele calibra já de primeira. Deixa eu pegar o scanner aqui. Eu vou mostrar para vocês. Isso também foi uma característica que nos ajudou também, né? Além do gráfico ali, do osciloscópio denunciar, né? Vamos ver aqui. Vou entrar com o scanner aqui rapidinho, pessoal, que eu tô sozinho, certo? Deixa eu conectar aqui. Conectei. Vou funcionar o veículo, certo? Vamos entrar aqui com o scanner. Bom, pessoal, ó. Falha nenhuma registrada. Vamos entrar com o ajuste do CKP. Era justamente esse ajuste, ó, que o sistema não deixava fazer, justamente por causa daquele sinal, já que você tem que acelerar. Então, quando a gente acelerava, era justamente quando o sensor apresentava a perda da amplitude do sinal. E aí o scanner, né, o módulo, não deixava fazer o aprendizado do sensor, certo? Vou lhe mostrar que agora, de primeira, ele já vai liberar o aprendizado, certo? Só se a temperatura estiver baixa. Mas caso tiver a temperatura normal, ele já vai liberar.
freio pressionado. Vou acelerar, você vai ver que ele já vai liberar. Pronto, já liberou, certo? De primeira. Desligar a ignição. Agora o sistema está fazendo o aprendizado, certo? Ignição desligada, né? Procedimento solicitado aqui pelo Rasta, o scanner que a gente mais usa aqui na injeção eletrônica dos carros popular. É esse camarada aqui, certo? Embora a gente trabalhe com vários outros scanners aqui, inclusive os originais, certo? Deixa eu ligar a chave aqui, pessoal, deixar o scanner pedir. Pronto. Liguei a ignição. Pronto, finalizada a operação, certo? Foi mais uma característica que a gente encontrou, certo? Com o sensor que o cliente tinha instalado no veículo, certo? Ou seja, pessoal, existem veículos, né, que só é confiável você aplicar o original da concessionária. Para esses carros aqui, eu já apliquei também uma outra marca determinada aí e não tive dor de cabeça, certo? Como eu tinha aqui esse original de concessionária, certo? Então, eu acabei aplicando ele e graças a Deus aí o problema foi resolvido, beleza? Arnaldo GK, soluções de tecnologia automotiva. Quem não for inscrito no nosso canal, se inscreve, dá um gostei ou não gostei e vamos seguir para mais vídeos aí. Valeu, pessoal!